E eu não me refiro nem tanto, embora também, mas nem tanto às novidades tecnológicas, né? Eu me refiro também a elas porque elas impactam no campo dos costumes e dos valores, né? Mas pensando muito na transformação dos valores e dos costumes. As novidades tecnológicas impactam nesse campo porque elas difundiram muito certas filosofias, né? Certos pensamentos que, na origem, eram filosóficos. Mas, quando foram divulgados em massa, aconteceu um fenômeno que sempre acontece quando há uma massificação de uma doutrina ou de uma ideia, que em filosofia chamam filosofia vulgar, né? E aí, a vulgarização do hedonismo e do epicurismo e de outras coisas resultou num mundo caótico, né? E isso afeta muito, principalmente os jovens, os nossos jovens. E eu convivi muitos anos na universidade e eu vi jovens chegarem na universidade e passarem por uma transformação muito rápida e muito profunda, porque não sabiam resistir a essas influências momentâneas, né? Então, eu sempre menciono, eu estava conversando há pouco com a Edileuza, que era a única presente nos primeiros instantes, que eu sempre mando o texto na sexta-feira ou mais tardar no sábado. Mas passei batido aqui por uma série de coisas, só mandei agora de manhã, em cima da hora, e mandei só pelo WhatsApp, porque nem havia tempo de mandar por e-mail. Então, o que eu coloquei aqui como considerações preliminares é o seguinte texto, dizendo: o cristianismo é um conjunto de crenças, doutrina, tradição, forma de relação com Deus através de Cristo e um conjunto de práticas. A base de tudo isso é a Bíblia, livro havido pelo cristianismo como revelado divinamente, seu fundamento de validade e fonte de orientação, né? A Escritura é o fundamento de validade do cristianismo, né? E é a bússola, a orientação do cristianismo. Em segunda carta a Timóteo 3,16, Paulo declara, aspas, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, né? Redarguir é rebater uma ideia, né? Contra-argumentar. E no parágrafo seguinte, o cristianismo revelado está firmado em uma fonte atemporal. Porque a Bíblia não está condicionada ao tempo. Nós não devemos nos adaptar ao mundo. Se fosse uma revelação temporal, ela teria que se adaptar ao mundo a cada momento histórico, mas não devemos nos adaptar ao mundo. A gente está no mundo, mas não é do mundo, né? E uma preocupação nossa para fazer essas reflexões aqui é que tem havido muita adaptação ao mundo por parte das nossas igrejas, né? Claro que podemos e devemos nos adaptar ao mundo naquilo que não afeta o conteúdo da revelação, né? É claro que a gente usa, agora mesmo estamos usando uma tecnologia, estamos nos adaptando ao mundo. Nós fazemos culto pela internet. Então, estamos nos adaptando a um aspecto tecnológico do mundo, né? Mas isso não interfere na doutrina. Isso não interfere, então podemos, e eu acho que em muitos casos até devemos, nos adaptar ao mundo naquilo que não afeta a doutrina, né? Bom, então, o cristianismo revelado está firmado numa fonte atemporal, diversamente dos cristianismos históricos, que são as igrejas que têm placa, que têm CNPJ, né? Os cristianismos históricos têm desvios, porque são humanos e, sendo humanos, são imperfeitos, né? Mas eu não estamos aqui para falar dos desvios e dos erros dos cristianismos históricos, né? Porque isso seria mudar de rumo e iríamos começar a tratar de escândalos, e não é bem esse o nosso propósito aqui, né? Então, estamos falando de quem não deve e não precisa se adaptar ao mundo, é a igreja espiritual, né?
que não tem placa, nem tem CNPJ e tal, e que tem como referência a revelação. Então, o cristianismo tem essa relação com o mundo atemporal, que é um item aqui, com o mundo temporal, né? A gente trabalha em atividades que não existiam no passado, né? Minha filha e meu genro trabalham em tecnologia de informação. É uma adaptação ao mundo temporal, né? Porque não havia isso, nem é preciso recuar aos tempos bíblicos. Não havia isso na minha juventude, né? Então, e até na minha maturidade também, né? Então, então, citando aqui algo relacionado com isso, em Mateus 19:8, nós lemos: disse-lhe ele, e eu botei entre colchetes, ele, Jesus, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, e aí eu botei entre colchetes, valores culturais e costumes, quando Jesus fala da dureza dos corações nesse versículo, ele está se referindo aos valores culturais de uma época em um determinado lugar, uma cultura, né? Então, lendo o conjunto. Disse-lhes Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. E aí nós estamos numa terceira circunstância. Primeiro, começamos falando que não devemos nos adaptar ao mundo. Também falamos que podemos e devemos nos adaptar naquilo que não altera a doutrina. E agora estamos numa situação intermediária, dita pelo próprio Cristo, que a misericórdia de Deus tolera certas formas de adaptação cultural. E aí Moisés teria estabelecido normas, considerando o que Jesus chamou de dureza dos vossos corações, ou seja, costumes, valores de uma época. Então, seria nos entregarmos aos costumes? Não. Aí estamos vendo que Moisés fez uma concessão num campo que não afeta a essência da revelação. Porque o que é a essência da revelação? Não só do Novo Testamento, que começa do Gênesis. Toda a Bíblia, Novo ou Velho Testamento, aponta para o Salvador, para o Messias. E aponta para uma relação com Deus através do Messias. Então, quando Moisés aceitou a adaptação cultural, ele aceitou no campo das relações horizontais. Ele permitiu, vocês podem repudiar vossas esposas. Isso é nas relações horizontais. Humanos com humanos. O que não cabe à adaptação é no campo das relações verticais, entre Deus e os homens. E qual é o campo das relações verticais? É o da doutrina de salvação. É a doutrina de que o ser humano precisa de um Salvador. E analisávamos isso domingo passado, né? Precisamos ser salvos, e a transitividade do verbo salvar exige de nós que explicitemos quem e de que deve ser salvo, né? A salvação é para quem e por quê. Para quem? Para todos nós, né? Para todo ser humano que caiu quando chamou a si o juízo moral, o que significa repudiar a orientação de Deus, né? Quando o homem disse, eu vou comer do fruto da ciência do bem e do mal, para ser igual a Deus, como a serpente sugeriu, ele está dizendo, eu mesmo vou dizer o que é o bem e o mal, o certo e o errado, não quero que Deus me diga, né? Então, a partir daí, o homem necessita de um Salvador. E necessita de um Salvador porque não tem aptidão para isso. E porque não tem aptidão para isso, quando envereda por esse caminho de decidir o que é o bem e o mal, comete erros. E um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. Poucos dicionários dizem isso, né? Mas eu pude ver isso num dicionário bíblico de um irmão meu, né? Irmão, geneticamente irmão, do Carlos, né? Que tinha uma biblioteca boa nesse campo de teologia.
Então, precisamos ser salvos, né? E precisamos de quê? Estávamos falando da transitividade do verbo salvar. Precisamos ser salvos de 3 coisas, né? Também dizíamos isso no texto anterior, no domingo, que terminamos de estudar no domingo passado. Precisamos ser salvos, em primeiro lugar, de nós mesmos, né? Existem 2 extremos nos meios teológicos, né? Existem raciocínios que veem demônio em tudo. Tudo é culpa do demônio, né? Tem demônio a toda hora interferindo. Ninguém é responsável por nada, tudo é o demônio que faz. Não é bem assim. E tem um outro extremo que nem fala nisso, né? Que também não é bem assim. Existe batalha espiritual, né? Então, eu costumo dizer, nós precisamos ser salvos de nós mesmos, precisamos ser salvos de um inimigo sobrenatural e precisamos ser salvos do mundo. E o que é que significa ser salvo do mundo, né? Somos salvos do mundo quando somos protegidos das influências culturais do tempo e do lugar em que nós vivemos. Então, que influências culturais são essas, né? São aquelas influências que nos afastam, ou que prejudicam as relações verticais, as relações entre Deus e os homens. Então as relações horizontais, podemos nos entregar inteiramente ao mundo? Também não é assim, né? Porque as práticas das relações horizontais também têm alguma conexão, às vezes muita conexão, às vezes uma conexão total, com as relações verticais, com as relações entre Deus e os homens, né? Então, nós vivemos um momento em que as práticas socialmente estabelecidas, elas expressam valores ligados a uma tradição hedonista, né? A uma tradição que era filosófica e se tornou uma coisa vulgar, com a difusão pelos meios de comunicação de filosofias que antigamente poucas pessoas tinham acesso e poucas pessoas eram influenciadas, né? Mas o que é o hedonismo? É uma visão filosófica de que o sentido da vida, a finalidade da vida, o bem, é o prazer. E a felicidade, portanto, é desfrutar daquilo que dá prazer, né? Bom, aí é uma prática do mundo das relações horizontais que tem conexão direta e forte com as relações verticais, com as relações entre Deus e os homens, né? Porque quando a gente se volta para aquilo que dá prazer, a gente pode acabar destruindo o corpo, próprio corpo, que é templo de Deus para quem está em Cristo. E isso acontece com essa grande pandemia da dependência química, que é a grande pandemia realmente grave, porque quem busca drogas psicoativas que geram dependência está buscando prazer, né? E inúmeras outras práticas. E aí quem envereda pelo caminho da corrupção, seja nos negócios públicos, seja nos negócios privados, seja na política, na administração pública ou no mundo dos negócios privados, também está buscando poder aquisitivo ou poder político para poder fazer aquilo que dá prazer, né? A finalidade é buscar o prazer. Ou buscar a felicidade entendida como desfrute do prazer. E aí pode ser o núcleo do problema. Porque se nós aceitamos, guiados pelas práticas sociais, guiados pela cultura do momento, que a felicidade é o desfrute daquilo que dá prazer, então negamos ou rejeitamos a orientação bíblica que diz: buscai primeiro
o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, não vamos buscar reino do céu, coisa nenhuma, vamos buscar o que dá prazer. Né? Então, é uma conexão entre as relações horizontais e verticais, é uma conexão entre as influências culturais de cada momento histórico e de cada lugar, com a coluna vertebral, o eixo ou o centro de gravidade do cristianismo, que é a doutrina de salvação. Né? E para desfrutar daquilo que dá prazer, sem restrição, aí é preciso invocar uma palavrinha muito forte, que produz muita influência e gera muito impacto, e que se divulgou muito fortemente, e que nem era invocada na antiguidade na maioria das culturas, que é a palavra liberdade. Quem ainda falou nisso na antiguidade foram os gregos. Ninguém mais falava nisso. Nem a literatura oriental, dos chineses, dos indianos, dos árabes, falavam em liberdade. Né? E, biblicamente, eu consigo vislumbrar uma advertência de que isso não existe. Né? Quando eu citei aqui, deixe-me pescar, eu citei aqui o momento em que o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E completa dizendo: vinde a mim porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, se a oferta, que é um benefício, que é um alívio, que é um descanso, tem um jugo, é porque não tem coisa melhor. Tem um jugo que a vantagem desse jugo é ser leve, é ser suave. E tem um fardo, e a vantagem desse fardo é ser leve. Então, porque não tem coisa melhor. Tem caminho sem fardo. Não tem caminho sem jugo. Isso está muito presente também na visão, numa antropologia filosófica que está muito presente na Bíblia e em toda a extensão da Bíblia, que é uma visão do homem como animal de rebanho. Eu digo animal de rebanho, embora dizer que o homem é animal seja polêmico para a referência do cristianismo, né? Porque biblicamente não somos animais. A Bíblia fala que Deus criou os animais e criou o homem como coisas distintas. Mas é uma linguagem que a gente usa sem que esteja aderindo totalmente a ela, né? Somos comparáveis a animais de rebanho. A Bíblia o tempo todo fala em rebanho, fala em ovelha e fala em pastor de ovelhas. E fala porque isso é lógico. Qualquer interpretação lógica conecta isso com a queda no Gênesis. A grande chave da Bíblia está no Gênesis. A grande chave é para compreender a Bíblia. Né? Então, se o homem, ao romper com o pastor original, para sair, para não ser animal de rebanho, isso foi uma queda. Isso foi errar o alvo, porque a palavra pecado não significa só transgressão. Embora esse sentido tenha predominado na cabeça de todos nós, significa errar o alvo. Porque quando a ovelha sai do rebanho, ela se perde. Ela erra o caminho, ela erra o alvo. Né? Então, a ideia de liberdade é a ideia de comer do fruto da ciência do bem e do mal. Voltamos lá para o Gênesis. É a ideia, não. Quem vai dizer o que é certo ou errado sou eu. Deus não precisa me dizer isso. Eu não quero que ele me diga isso. Então, e a partir daí o homem erra o alvo. Começa que ele descobre que está nu. Porque quando ele vai formular juízo moral, esse juízo moral, em primeiro lugar, cai na cabeça dele. Né? Como caiu na cabeça dele? Ele descobriu que estava nu. Então, ele não tinha a autocondenação. Era inocente. Agora ele faz juízo moral, ele tem autocondenação.
E a psicanálise vive às voltas com o problema da culpa. Quem não tem culpa? Quem não viu que estava nu? Todos nós percebemos a nossa nudez. Eu digo todos nós, talvez não devesse dizer, né? Porque há sempre a possibilidade de uma cegueira tão grande que a pessoa erra tanto o alvo que não percebe nem que está nu, né? Não percebe nem os próprios erros, as próprias culpas, né? Mas se restou um resquício de consciência quando o homem fez a escolha de comer do fruto da ciência do bem e do mal, e é claro que restou, por isso é que eu não aceito a doutrina calvinista de que há uma depravação total, lá nos 5 princípios da tulipa, né, que é um acrônimo para explicar a predestinação, e eles citam 5 argumentos. Um deles é a depravação total. Então, quando o homem come do fruto da ciência do bem e do mal, ele se deprava totalmente e ele não é capaz de fazer uma escolha pelo Salvador. E eu digo, não, a depravação não é total, não. Tanto não é que ele viu que estava nu. Se ele viu que estava nu, ele tinha algum resquício de consciência. E a Bíblia nos diz que o Senhor colocou no coração do homem certos princípios, né? Uma certa normatividade do que seja o bem, né? Se colocou isso no nosso coração, para usar uma linguagem bíblica, né? Ou no nosso inconsciente, para usar uma linguagem psicanalítica. Então, se colocou isso, tanto que a gente vê que está nu, tanto que a gente, cedo ou tarde, a gente descobre os nossos erros, né? Ou pelo menos uma parte dos nossos erros, né? Embora a gente também tenda a botar culpa em alguém, né? Tem aquela piada com a psicanálise, né? Que o sujeito diz que, em vez de passar não sei quantos anos do psicanalista para descobrir que a culpa era da mãe, que é melhor no primeiro dia o psicanalista dizer, olha, vai embora, você está resolvido o seu problema, a culpa é da mãe. Porque a psicanálise tende a encaminhar os conflitos tudo para as relações do triângulo pai, mãe e filhos, né? Mas se há esse resquício de consciência, então não teríamos necessariamente que errar o alvo. Mas é porque o problema não é só de consciência. Talvez até o homem seja, por ser dotado de razão, e eu concordo até o meio do caminho, quando se diz que o homem é um animal racional, concordo que ele seja dotado de razão, mas não concordo que seja racional, porque ele é guiado mesmo pelas paixões. Então, somos dotados de razão bastante para perceber que estamos nus, para termos possibilidade, não necessariamente se concretiza, mas temos a possibilidade, o potencial, de compreender os nossos erros, de compreender que erramos, para usar a linguagem do Gênesis, para ver que estamos nus. Agora, por que isso é apenas um potencial? Porque somos guiados pelas paixões, né? Tanto somos guiados pelas paixões, que fazemos coisas que não são nada racionais, né? Como a autodestruição. Aí o mundo vive, eu dizia há pouco, uma pandemia de dependência química, mas vive também uma pandemia de depressão, causada pelo o que nós chamamos de errar o alvo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, vivemos também uma pandemia de suicídios, né? Na escala mundial, o suicídio, eu não sei se esse dado ainda é atual, mas alguns anos atrás eu andei estudando isso, e o suicídio era o dobro dos homicídios. Não sei se alguns irmãos aí têm esse dado estatístico contemporâneo, porque eu estou falando de dados de alguns anos atrás. Então, se as pessoas que se matam são o dobro das condutas de quem mata outro,
alguma coisa está muito errada aí, que sinaliza no sentido de confirmar que estamos errando o alvo. Né? Mas, se o suicídio indica que estamos errando o alvo, também o homicídio indica que estamos errando o alvo. Né? E também, em certas partes do mundo, ou em muitas partes do mundo, isso é uma epidemia muito pesada. Né? Nós temos, na América Central, lugares em que o índice de homicídio é de 120, 140 homicídios por 100 mil habitantes. Né? E basta dizer que no Brasil esse índice é muito alto e é de 20 e poucos, né? 25, 26, 27 homicídios por 100 mil habitantes. Né? Aí você chega na Venezuela, tem 130, 127. E El Salvador chegou a ser muito maior. Mas agora teve um sujeito lá, um presidente lá em El Salvador, que conseguiu dar um chega para lá no crime, que eles passaram um ano inteiro sem ter nenhum homicídio. Né? Num país de 6 milhões de habitantes, passar um ano sem nenhum homicídio é um fato singular. Né? É coisa de Japão, nem Japão, né? É coisa de Suíça também, acho que nem a Suíça. A Suíça tem uma população não muito maior do que isso. Né? Mas isso tudo é errar o alvo. Né? Porque isso tudo é a falta do temor de Deus. Na época do plebiscito sobre monarquia, república parlamentarista ou república presidencialista, isso foi em 92 ou 93, que a memória não me falha. Né? Eu estava dando alguma contribuição para a Pró-Reitoria de Extensão, e o pró-reitor era o Marcondes Rosa, e o Marcondes Rosa me procurou porque um pastor tinha ligado para ele que queria orientar a igreja sobre como votar no plebiscito e se a universidade podia mandar alguém dar uma palestra lá. Eu acho que ele não sabia o risco que estava correndo quando pediu essa orientação. Mas na época essas coisas não eram tão visíveis, né? Estou falando de 30 anos atrás. E aí eu digo, tudo bem, eu vou. E tinha que ser num domingo, por isso que eu vou, porque eu acho que ninguém queria ir no domingo. Né? Aí era num domingo à tarde, eu fui, era numa Assembleia de Deus na Pajuçara. E era gente muito simples, mas eu notei algumas coisas. As pessoas, dentro de um padrão de pobreza e simplicidade, ou até pessoas simplórias, estavam bem vestidas, porque estavam de paletó. É claro que não era um paletó de grife, mas os homens estavam de paletó, né? E de sapato. Né? E era aquele tipo de assembleiano bem tradicional, que os homens sentam de um lado, as mulheres sentam do outro lado, e as mulheres todas usam vestidos, saias, não usam calça comprida e tal, né? E era época de crise também, se falava muito em crise no Brasil, desemprego, inflação e tal, né? E depois teve lá uma panelada, não lembro o que era, uma feijoada, eu sei que me convidaram e eu fiquei, né? Depois da palestra. E eu, então, conversando com o pastor, eu disse, como é que está a situação aqui de desemprego e outros problemas? E ele disse, graças a Deus, nós não temos isso aqui, não. E eu disse, não tem isso aqui. Ele disse, não, não tem. E não tem porque aqui nós temos, nem tem, na nossa igreja nem tem desemprego, nem tem criminalidade. Porque aqui tem o temor de Deus. Então, porque eles não estavam comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Porque eles não tinham aderido à versão vulgar do hedonismo, que diz que o negócio da vida é procurar o prazer. E a felicidade está em desfrutar o prazer. Né? Então, o jugo leve, o fardo leve e o jugo suave.
eles renunciavam a essa ideia de liberdade e escapavam de um fardo mais pesado, que é a dependência química, que é a criminalidade, que é o desemprego, né? Depois eu soube que havia uma pesquisa no Rio, feita por uma dessas ONGs que gostam de destruir o evangelho, que descobriu que nas favelas do Rio de Janeiro os evangélicos tinham menos desemprego, tinham menos criminalidade, tinham menos dependência química e tinham condição de vida material melhor. Tinham mais móveis, assim, mais eletrodomésticos, mais coisas em casa. E aí o pesquisador dizia, apesar do ônus do dízimo. E numa conversa no campus aqui, com pessoas a respeito dessa pesquisa, tinha um colega, mas esse pessoal é explorado com esse negócio de dízimo e tal. Eu digo, olha, o fardo é mais leve. Porque numa noite de farra o sujeito gasta mais do que um dízimo, né? E aí o colega que estava conversando comigo era farrista e disse, é mesmo. Porque ele era um que vivia pendurado aí no cheque especial, não sei o quê, por causa de noitadas, né? Porque numa noite ele gastava mais do que o dízimo, né? Então, eu digo, olha, o fardo é mais leve, o jugo é mais suave, né? Então, é, é, é uma, é uma influência cultural que repercute não só nas relações verticais do homem com Deus, que deixa de procurar primeiro o reino dos céus para procurar o prazer e a ideia falsa de liberdade, porque termina sendo uma escravização maior. E aí eu penso que os nossos jovens sofrem essa influência porque a gente talvez não tenha discutido bastante algumas questões, como, por exemplo, o que seja liberdade. E tem muitas formas de se abordar esse tema, né? Tem um professor da Federal Fluminense, que não é evangélico e é ligado a esses movimentos todos da contracultura, mas que tem um estudo muito bom sobre liberdade, sobre igualdade, né? Que repercute na ideia de liberdade. Ele disse, olha, para ele tem 4 coisas diferentes quando se fala em igualdade. Tem igualdade de todos em tudo. Tem igualdade de todos em algo. Tem a igualdade de alguns em tudo. E tem a igualdade de alguns em algo. Todos em tudo, ele disse que nunca houve em canto nenhum, nem se tem notícia disso, né? Agora, todos em algo pode ter, digamos, todos podem ser iguais perante, não mas perante a lei, não na lei. Ou seja, todos podem ser iguais no sentido de ter que obedecer à lei. Agora, a lei pode dizer e diz coisas diferentes para pessoas diferentes. Logo, não temos uma igualdade plena, né? Então, a lei no mundo inteiro faz diferença para menores, faz diferença para idosos, faz diferença para gestante, faz diferença para deficiente, faz diferenças na seletividade social. Você tem, para assumir determinados empregos, que satisfazer certos requisitos. Então, não entra qualquer um, não é todo mundo igual. Você tem que satisfazer. Quem não satisfazer aqueles requisitos é diferente, né? Então, todos são obrigados a obedecer, mas é só nisso que são iguais, né? Então, é a igualdade de todos em algo, na obediência à lei, né? E ele cita outro exemplo diferente, que ele cita a República de Platão, porque ele estava falando até no que pode ser concebido. Ele diz, uma coisa que não existiu, mas a gente pode conceber. Então, na República de Platão, que nunca existiu, mas era uma concepção, todos eram iguais, não eram todos que eram iguais. Eram alguns, que eram os reis filósofos, para ele eram iguais em tudo. Então, era alguns em tudo,
não todos em algo. Né? Não todos em tudo. Pode ser todos em algo ou alguns em tudo. Mas até isso eu acho que não, porque mesmo numa aristocracia, ou numa oligarquia, ou num regime do poder de poucos, há diferença entre eles. Né? Somente no mundo imaginário do Platão é que os filósofos seriam iguais em tudo. Mas em qualquer experiência histórica concreta, as elites aristocráticas ou oligárquicas, elas têm diferenças internas. Né? Tem um pensador político italiano, que morreu aí na década de 20 do século passado, que ele dizia que existem 5 elites. Né? Que nem todas as 5 estão presentes, em toda hora na história, mas muitas vezes estão. E sempre tem algumas delas. E eles diziam que todas as épocas tem uma elite política, tem uma elite guerreira, tem uma elite clerical, tem uma elite intelectual e tem uma elite econômica. E dizia ele, quanto mais diversificada for essa elite, se estiverem presentes as 5, e tiver uma divisão do poder entre elas, mais democrática é a sociedade. Então, democrático não é uma sociedade que todo mundo é igual, nem que todo mundo é livre para tudo, mas é uma sociedade onde o exercício do poder é limitado pela competição entre as elites. A elite econômica quer uma coisa, mas a elite política quer outra, a elite guerreira quer outra, e vão se equilibrando. E aquela lição da teoria política que a gente aprende e repete muito, tanto na área de sociologia, de filosofia, como de direito, que 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, existem porque um equilibra o outro, né? Que os americanos chamam freios e contrapesos. Na verdade, esses 3 poderes não são freio e contrapeso se não houver freio e contrapeso na sociedade, entre as elites. Se não tiver uma elite econômica que seja contrapeso para uma elite política, que seja contrapeso para uma elite intelectual, que seja contrapeso para uma elite guerreira. Então, eu penso, por exemplo, que nós estamos vivendo em alguns países um momento em que a elite guerreira foi silenciada, a elite sacerdotal perdeu influência, a elite política ganhou poder e criou um desequilíbrio. Né? E aí, no Brasil, eu coloco essa elite política, nela eu coloco também a magistratura, o poder judiciário, que é uma elite política e intelectual. Né? Bom, então, tenho considerado também que, biblicamente, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Né? E uma diferença que está no que nós estudávamos no outro texto sobre a essência do cristianismo, está no perdão e no amor, né? Que não pode ceder às considerações da cultura do seu tempo. Mas isso vai ter que ficar para concluirmos essas reflexões no próximo domingo, porque já avançamos bastante no tempo e eu fico falando sozinho aqui e eu preciso ouvi-los. Então, eu quero facultar a palavra aí para ter acesso às contribuições de vocês. Irmão Rui, o senhor chegou a escrever alguma coisa relativa já à tulipe? Eu fiz um breve um comentário rápido sobre isso num desses meus textos, sobre a predestinação, a teoria da predestinação.